principal, São Carlos Alberto Delicado e sua esposa. Nossa saudação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje ouvimos duas leituras que nos ajudam a compreender, de um lado, a Deus, que sem deixar de ser Deus, na sua onipotência, na sua majestade, a ponto de não revelar o seu nome. Deus não revelou o seu nome quando disse: aquele que é, mandou-me a ti. Isso não é dizer o nome. E por que o Senhor agiu assim? Porque quando o nome se revela, é como se revelasse a pessoa por inteiro. E a Deus nós não temos condições de conhecer plenamente. Deus é Deus. Deus é o Criador e nós somos criaturas. O que de Deus é possível conhecer, quem nos revelou foi Jesus. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos acerca de Deus, foi Jesus que nos revelou. Que Ele é Pai, que Ele é bondoso e compassivo, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e prometeu o seu Espírito Santo. Isso nós sabemos, que Deus é uno e pleno, mas o seu nome nós não conhecemos. E Deus, a palavra Deus também não é nome. Designa que, afinal de contas, é aquele que nos criou, Deus. Na leitura do Evangelho de hoje, um Evangelho muito curtinho, mas muito denso no seu significado, nós vemos o contraponto, se de um lado a onipotência de Deus, que preserva inclusive o conhecimento do seu nome, do outro lado, nós temos a proximidade deste mesmo Deus em Jesus Cristo, que se revelou a nós como Filho unigênito do Pai. Ele que nos deu a conhecer a face do Pai, volta a dizer, naquilo que é possível a um ser humano. Esse mesmo isso quando se diz: não, nós conheceremos Deus face a face, naquilo que for possível a uma criatura, porque Deus continuará sendo sempre Deus, não é? O totalmente outro. Mas Jesus nos diz, no texto de hoje, nos faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Ouvir essas palavras do Senhor nos tempos em que estamos vivendo é verdadeiramente um bálsamo aos nossos ouvidos. É um bálsamo. Quem de nós hoje poderia dizer que vive um mar de felicidade? Nós vivemos cercados por tantos problemas, por tantas dificuldades. Um mundo aí que está convulsionado por guerras. O nosso país, o
Brasil, vivendo talvez a maior das crises da sua história, talvez seja a maior. O nosso estado do Rio de Janeiro, falido. Os serviços mais essenciais faltam. Crise nas famílias, crise até na própria identidade. As pessoas hoje vivem de uma forma como se interpretassem papéis. E chega um momento em que elas já não sabem mais quem são elas próprias. Não é? Que eu digo aí os consultórios de psicólogos e psiquiatras e tantas outras coisas. Para não falar da venda da indústria dos psicotrópicos e dos remédios, enfim, controlados. Isso é sintoma de uma sociedade adoecida. É sintoma de uma sociedade cansada, abatida pelos próprios fatos. A proposta da palavra de Jesus é um convite na confiança. Vinde a mim. Vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender a partir de Cristo. Aprender a partir dos seus ensinamentos. Uma das coisas que Jesus mais fez foi nos ensinar a sermos mais humanos. O que está faltando na sociedade hoje, nas sociedades, é a humanidade. As pessoas já não se veem mais como semelhantes, como irmãos, que devem se respeitar, que devem se amar, que devem valorizar a dignidade uns dos outros. Hoje prevalece aquela famigerada lei de Gerson, né? O que eu quero é levar vantagem em tudo. Eu quero levar vantagem naquilo que eu puder. Quando isso prevalece, instala-se a infelicidade, a divisão, a injustiça, a maldade, a corrupção e a morte. Como vencer, como superar esta espiral em que a humanidade se envolveu? Nós avançamos tanto em tecnologias, em avanços científicos, a própria comunicação, como é fácil se comunicar hoje com o mundo, não é verdade? Num clique, num toque de botão, você está conectado com o outro lado do mundo, falando com pessoas de outras culturas. Chega a ser atordoante isso. E paradoxalmente,
paradoxalmente, isto que deveria nos aproximar uns dos outros, nos fazer mais próximos, como alguém disse, transformando o mundo numa aldeia global, é justamente isso que tem nos separado cada vez mais. Outro dia eu vi um videozinho onde o Papa Francisco falava, sobre essas novas tecnologias, que eu me refiro de modo muito especial ao WhatsApp. Me refiro. Sabe por quê? É curioso, às vezes numa mesma casa, as pessoas estão juntas, e ao invés de se falarem uns com os outros, cada um vai falar com alguém que está a quilômetros de distância. Estamos aprofundando as distâncias entre nós. É inconcebível que a relação familiar seja interrompida por esta ferramenta de comunicação que devia aproximar as pessoas, mas o que está fazendo é afastar, tornar o relacionamento frio, o relacionamento insensível. Você está aí? Nem tinha percebido, estou aqui conversando com você, não percebi que você estava. E nem tampouco ouvi o que você estava dizendo. Vocês imaginem, hoje, meus irmãos, existe uma lei. Vocês já ouviram falar nisso? Uma lei que quando duas pessoas estiverem conversando e uma estiver falando e a outra teclando no telefone, aparentemente não ouvindo, não dando atenção, aquela que está falando pode até pegar o telefone e quebrar. É uma lei. Essa lei surgiu, e é aqui no Brasil. Como que pode uma coisa dessa? E não é crime. Pega o telefone do outro e chegar a esse ponto é terrível isso. Isso não é um conselho, talvez uma proposta, melhor dizendo, que eu faço a todos. Vamos experimentar durante uma semana. Uma semana, esqueça o WhatsApp. Esqueça. E se dediquem nessa semana a falar com os seus familiares, falar com as pessoas que estiverem junto com vocês, não de forma virtual, mas de forma real, porque foi assim que Deus se dirigiu a nós, não foi de forma virtual. Ele que outrora falou pelos profetas, agora, na plenitude dos tempos, nos fala através do seu Filho, face a face. O próprio Deus se dignou estar entre nós, falar conosco, olhando nos nossos olhos. E hoje nós viramos as costas até aqueles
que estão dentro da mesma casa. É muito difícil de compreender isso. E saibam, meus amados irmãos, esse tipo de coisa contribui para aumentar os nossos fardos, porque nós nos sentimos sós, criamos a solidão e nos sentimos sozinhos. Aprendei de Jesus. Um dos padres da igreja, certa ocasião, disse que Jesus foi tão humano que só podia ser divino. Essa frase, a priori, parece assim impactante, né? Foi tão humano que só podia ser divino. Claro, ela está certinha, certíssima. Por quê? Porque quanto mais humanos nós formos, mais imagem e semelhança de Deus seremos. Quanto mais humano você for, tanto mais você vai resplandecer o rosto de Deus através da sua face. O que eu preciso hoje para resgatar a paz, resgatar a justiça, a verdade, a fraternidade, é crescer em humanidade. E isso só depende de nós. Só depende de nós, da nossa capacidade de olhar para o outro e não ver nele uma possibilidade de ganhos, mas ver nele um irmão que me ajuda a ser melhor, mesmo quando me corrige, mesmo quando me chama a atenção, ele me ajuda a ser melhor. A vossa padroeira, Santa Maria Madalena, foi uma mulher atingida em cheio pela humanidade de Jesus. Ele não nos atraiu como não atraiu a Madalena e todos os outros com laços divinos, não. Foi com laços de humanidade. Jesus olhou para Maria, não a chamou de a Madalena, até porque Madalena nem é nome. Madalena é uma alcunha, aquela que veio de Magdala. O nome dela era Maria. E quando ela se encontrou com o Senhor no jardim, onde estava o túmulo, ela não o reconheceu. Ela não o reconheceu e Jesus se deu a conhecer a ela, chamando-a pelo seu nome, Maria. Ali ela viu, é um mestre, é um Senhor. Por quê? Porque Ele me chamou pelo meu nome. Ele me deu dignidade. Ele me valorizou como pessoa. Da mesma forma que fez com Zaqueu. Passando no meio da multidão, Jesus se dignou olhar para o alto e viu um homem em cima de uma árvore. Olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou estar contigo em tua casa. Eu chego a dizer a vocês que Zaqueu não desceu. Zaqueu caiu da árvore, né?